Irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui. Deus seja glorificado, por esse convite que recebi para estar aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. Vamos na primeira epístola de São Pedro, capítulo 1, versículos 14 em diante aí. 13, vamos começar no 13. Primeira epístola de São Pedro, capítulo 13. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por isso, com prontidão de espírito, sede sóbrios e pondo toda a vossa esperança na graça que vos será trazida por ocasião da revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não consistais em modelar a vossa vida de acordo com as paixões de outrora, do tempo de vossa ignorância. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. Porque está escrito, sede santos como eu sou santo. E se chamais o Pai aquele que com imparcialidade julga cada um de acordo com as suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo de vosso exílio. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isso é, prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdaste dos vossos pais, mas pelo sangue precioso do Cordeiro sem defeitos e sem mácula, Cristo. Conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos, por causa de vós. Por ele, vós credes em Deus, que ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. De modo que a vossa fé e a vossa esperança estivessem postas em Deus. Pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas, para praticardes um amor fraternal sem hipocrisia. Amai-vos uns aos outros ardorosamente e com o coração puro. Fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, ao qual permaneceste sempre. Com efeito, toda a carne é como erva, toda a sua glória como a flor da erva. Secou a erva e a sua flor caiu. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra cuja boa nova vos foi levada. Palavra de Pedro, da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Eu li aqui até o 25. Gente, essa palavra que me foi... eu procurando o que poderia estar falando, estar pregando, e me surgiu esta palavra de Pedro às suas comunidades. Pedro está falando aqui a todo cristão, a todo aquele que quer seguir a palavra de Deus, a todo aquele que quer seguir o Evangelho, a todo aquele que quer ser fiel a Deus, verdadeiramente. Primeiro nós temos que lembrar que Jesus não veio aqui para nos servir, Jesus não veio aqui para curar as enfermidades. Você pode achar, mas como assim? Jesus veio nos trazer a salvação. Jesus veio nos trazer a palavra de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A cura Jesus fez porque se compadeceu. Muitas curas Jesus fez ao ver o sofrimento humano, se compadeceu com o sofrimento humano. Sentiu no seu coração misericórdia, amor pela pessoa humana. Pela degradação do ser humano, ele viu que o ser humano estava longe de Deus. E muitas curas foram feitas por amor, por misericórdia. Não que ele veio especificamente para curar as pessoas, não. Ele veio para trazer a misericórdia e a salvação. A verdadeira vida em Deus. O Senhor quer que nós caminhemos em Deus, Ele quer que nós acolhamos, que nós aceitemos a misericórdia e a salvação que Ele nos trouxe. Mas esta aceitação da salvação, da caminhada, da palavra de Deus, se faz presente na nossa vida, daquilo que vivemos, não daquilo que falamos. Nós estamos dentro de um momento na sociedade, estamos vivendo um momento difícil, um momento em que se fala muito de Deus. Mas a preocupação de Pedro aqui é que as pessoas não cometam a hipocrisia. A hipocrisia é algo que Deus abomina, é algo que Deus que entristece fortemente o coração de Deus. Não existia nada que deixava a Jesus mais enfurecido, irado, a ira divina, a ira santa de Deus, do que ver a hipocrisia dos mestres da lei e sacerdotes. Pessoas que estavam aqui para guiar o povo, pessoas que estavam aqui para levar o povo a Deus,
E, no entanto, eles não conseguiam fazer isso porque não tinham autoridade. E por que não tinham autoridade? Porque não tinham vida. Para pregar a palavra de Deus com força, com autoridade, é preciso vida. É preciso viver primeiro. Para que esta vivência testemunhe, limpe a minha vida. A palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus tira toda a sujeira e a imundície, todo o pecado da nossa vida. A palavra de Deus faz um verdadeiro exorcismo na vida de cada um de nós. Eu vou fazer um exorcismo para que o demônio se afaste. Se eu viver a palavra de Deus, eu estou fazendo um exorcismo na minha vida, exorcizando as forças do mal. Nada pode, o demônio não se aproxima daquele que vive e é fiel à palavra de Deus. Mas ser fiel à palavra de Deus é mais do que conhecê-la, é mais do que observar ela escrita, saber qual o capítulo, versículo da Bíblia de cor, que diz determinado assunto. É mais do que anunciar a palavra de Deus. O anúncio tem que ser feito na vida, não só nas palavras. Às vezes eu grito a palavra de Deus, eu anuncio forte a palavra de Deus, mas a minha vida me dá um contra-testemunho àquilo que eu estou dizendo, àquilo que eu estou falando. Porque eu estou falando, mas não estou vivendo, então a minha vida é o meu contra-testemunho, ela enfraquece a palavra de Deus que sai da minha boca. Porque ela é a palavra de Deus em mim se torna apenas vento, da boca para fora. A primeira pessoa a ser evangelizada sou eu. Qual é os ouvidos mais perto da minha boca? Os meus. Eu escuto primeiro do que os outros que estão à minha volta. Eu ouço primeiro até aquilo que eu prego, até aquilo que eu digo. Primeiro eu escuto para que depois as outras pessoas estejam escutando. A preocupação de Pedro aqui, ele é bem claro, né? É a vida de santidade que deveríamos ter. Eu só aceito a salvação que Jesus me traz se eu vivo a palavra de Deus. É isso que a gente tem que compreender. Eu não posso dizer que amo a Deus, eu não posso dizer que amo a palavra de Deus, eu não posso dizer que sigo a palavra de Deus, se eu não a vivo, se eu não torno ela viva na minha vida. Aceitar a salvação que Jesus me trouxe é aceitar a vida proposta pelo Cristo. Ele mesmo diz, é preciso nascer de novo. O que é isso? É recomeçar a vida, é recomeçar de novo, é deixar a vida velha, deixar os velhos costumes, deixar as velhas manias, deixar os meus velhos pecados. Não adianta eu ir à igreja, eu rezar, eu saber a Bíblia de cor, eu ler a Bíblia todos os dias, eu vou fazer minhas orações, se eu continuo com os mesmos pecados, com os mesmos erros impregnados na minha vida, me contaminando, me sujando, tirando a presença de Deus de dentro de mim. Eu preciso vomitar tudo isso, eu preciso tirar tudo isso de mim. Eu preciso viver, como diz Pedro aqui, né? Se chamais Pai, aquele que vos aquele que com imparcialidade julga cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Pedro classifica a nossa vida como um exílio, como um momento de exílio, porque estamos longe de Deus, longe do Pai. Não estamos com Ele no reino dos céus. A sua fé era tamanha na ressurreição, a sua fé era tamanha na salvação, na certeza de estar junto com o Pai após sua morte, que Ele considerava a vida um exílio. Estamos aqui exilados da glória divina. É isso que Pedro quer dizer. E se Deus é meu Pai, como é que tem que ser o meu comportamento? A gente fala assim, o Pai que está no céu. Mas Pedro fala aqui, se chamais de Pai aquele que com imparcialidade julga cada um de vós, cada um de acordo com suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Comportai-vos com temor a Deus durante a nossa vida. É isso que Pedro está falando. Para que nos comportemos como filhos de Deus que temem a Deus. Não é medo, gente. Respeito. Se é verdade, eu vou viver esta verdade. Se o Evangelho é verdade para mim, se a palavra de Deus é verdade para mim, eu vou viver esta verdade. Se eu não viver esta verdade, estou vivendo uma mentira. Estou vivendo aquilo que eu não acredito. Crer em Deus não é como a gente faz aqui na terra, que faz gestos externos e mostra para os outros que eu creio. Eu rezo 1000 Ave Maria, eu rezo terço, eu vou na missa, eu faço minhas orações, eu me ajoelho na frente das pessoas, eu fico ajoelhado durante a missa inteira, eu mostro para os outros que eu tenho fé. Mas para Deus não é isso, porque Deus nos vê o interior. Tudo aquilo que nós fizemos externamente é para os outros ver. Deus olha no íntimo do nosso coração, conhece as nossas intenções,
conhece os nossos pensamentos, conhece aquilo que estamos sentindo e vivendo naquele momento, conhece toda a nossa vida, passado, presente e futuro. Não dá para enganar Deus. Esta é a preocupação de Pedro. Pois sabeis que não foi com coisas perecíveis, isso é, prata ou ouro, mas pelo sangue precioso do Cordeiro, sem defeito, sem mácula. Jesus nos comprou pelo seu sangue. Jesus pagou pela salvação de cada um de nós com o seu sangue preciosíssimo na cruz. E quando não vivemos a sua palavra, nós desperdiçamos o sangue de Jesus. Nós dizemos não ao Senhor. Nós não aceitamos a sua salvação. Quando não vivemos o seu evangelho, nós pegamos o precioso sangue de Jesus que ele derramou na cruz e tornamos inúteis. Tornamos um nada. Fazemos que o sacrifício de Jesus não tenha poder sobre nós. Porque se nos perdemos na perdição, se formos para o inferno, o sacrifício que o Senhor fez por nós neste mundo foi em vão. O sangue que Jesus derramou para nos salvar foi em vão. Porque ele fez a parte dele. O Senhor derramou o seu sangue para pagar pela nossa salvação. Mas ele não pode nos salvar se nós não queremos. Se nós viramos as costas, se nós não vivemos a sua palavra, se nós ignoramos a sua existência. Se eu não quiser a salvação, eu recuso. E eu torno o sacrifício da cruz inútil. Eu anulo o sacrifício da cruz. É isso que nós temos que entender. Conhecido antes da fundação do mundo e manifestado no fim dos tempos, ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, de modo que vossa fé, vossa esperança estivessem postas em Deus. Pela obediência à verdade, purificaste as vossas almas, para que praticardes o amor fraternal sem hipocrisia. A obediência purifica a nossa alma. A obediência nos purifica para entrarmos no reino dos céus. Qual de nós não quer a salvação? A gente muitas vezes vive a vida sem dar importância à salvação, sem dar importância à vida eterna, sem nos preocuparmos para onde vamos depois daqui, desse exílio, como diz Pedro. Será que a gente já parou para pensar? Jesus fala que não podemos viver na hipocrisia para que possamos realmente alcançar o reino dos céus no fim da nossa vida. Lembra-se que ele disse, muitos me dirão, Senhor, pregamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. E ele dirá, não vos conheço, afastai-vos de mim. Porque vivemos uma fé hipócrita. Uma fé que nós transmitimos, mas não a vivemos. Esta é a preocupação do Senhor. Amai-vos uns aos outros ardorosamente, com o coração puro. Fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanecesse sempre com efeito. Fomos regenerados pela semente da palavra, a semente que é Jesus. Jesus nos regenera, nos perdoa, nos dá salvação. Mas eu preciso, para aderir a isso que Jesus trouxe, viver a palavra de Deus. Tornar ela viva nas minhas ações. Purificar a minha vida na palavra. É isso que Jesus está dizendo. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu purifico a minha alma para a entrada na glória do reino de Deus. Está entendendo? Não basta só eu chegar na presença do Senhor e pedir perdão, misericórdia. Ah, Senhor, me perdoa porque eu errei, porque eu pequei. Eu posso me confessar milhares de vezes. Mas se eu não viver a palavra de Deus, eu não me purifico. E eu não estou apto a entrar no reino dos céus. Não é quantas vezes eu peço perdão. É quantas vezes eu evito o pecado. É quantas vezes eu vivo a palavra de Deus. É quantas vezes eu encarno a palavra do Senhor. Aí que vem a purificação. E aí quando eu me arrependo verdadeiramente, eu vou à confissão para alcançar o perdão de Deus. Toda a carne é como erva. Toda a glória como a flor da erva. Secou a erva e a flor caiu. Toda a glória terrena, como diz aqui, né? Toda a carne é como a erva. Né? Toda a carne é como a erva. Toda a glória é como a flor da erva. Secou a erva, sua glória caiu. Que glória vamos levar para a vida eterna? Que glória vamos levar para depois daqui? As glórias do mundo ficam aqui, porque quando morre a erva, cai a flor. Então a erva é a nossa vida. E as glórias da nossa vida são as flores. Mas quando a erva perecer, as glórias também vão perecer. É isso que Jesus está falando, né? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora,
É esta a palavra cuja boa nova vos foi revelada. Mas a palavra de Deus permanece ontem, hoje e sempre, como diz o canto. A palavra de Deus não perece, a palavra de Deus não morre, permanece viva, mesmo após essa vida. Peçamos a misericórdia de Deus. Deus abençoe a todos.